Olá, iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui ao vivo, transmitindo através do YouTube e também do Facebook. E você pode participar, basta ir enviar a sua mensagem, fazer a sua pergunta. Veja aí na tela que nós já temos aí os números do WhatsApp e, claro, você está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube, basta utilizar o chat e enviar seu comentário ou fazer a sua pergunta. E desejamos a você paz com Jesus e que possamos até o final do programa estar aqui envolvidos em vibrações de amor e de paz. Aqui compartilhando a tela comigo está aqui o nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Você já está vendo que os dois aqui de barba branca somos velhos amigos, tá? Por isso já, ó, que é essa feição, né, Ronaldo? Vai, Ronaldo, fazendo a sua saudação. Velhos amigos e amigos velhos. Muita paz, saúde a todos, que Jesus os abençoe. Gratidão a Tavares e a todos vocês por nos oportunizarmos, eu e Marcos, nesse trabalho que não é nosso. Estamos aqui apenas sendo o intérprete dos nossos próprios anseios em busca da verdade que provém do nosso Pai Maior. Gratidão a todos e vamos em frente. Vamos sim. E hoje, Ronaldo, é um dia especial, 3 de outubro de 2022, quando comemoramos mais uma data de nascimento do nosso mestre, aí está na tela, Allan Kardec. Então, nascido em 3 de outubro de 1804, ia desencarnar 31 de março de 1869. E essa frase que você está lendo aí, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, ela está incuspida lá no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, que fica lá em Paris. Este programa é uma homenagem ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que assina as obras básicas da nossa doutrina a partir do Livro dos Espíritos e seguindo pelo O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E tem mais ainda os volumes da Revista Espírita, enfim, uma obra que lançou ao mundo o Espiritismo. Então, todas as nossas falas hoje estão remetidas a essa homenagem à data de nascimento a Allan Kardec. Mas, Ronaldo, hoje é a terceira parte do nosso tema Educação dos Impulsos Afetivos. Só lembrando aqui aos nossos telespectadores que nós estamos acompanhando um texto que se encontra neste livro aqui, que eu estou mostrando agora aqui na nossa tela, Educação e Vivências, do Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira. O texto tem esse mesmo título, Educação dos Impulsos Afetivos. Já tivemos, então, 2 programas onde abordamos várias questões a partir do que o Espírito Camilo fala. Hoje teremos o terceiro e último programa dentro deste tema, ou pelo menos abordando este texto do Espírito Camilo. E eu vou passar, então, a palavra aqui ao Ronaldo, que o Ronaldo aqui sempre dá o pontapé inicial para começarmos, então, os nossos comentários. É com você, Ronaldo. Muito bem, Marcos. E como não poderia ser, é darmos essa homenagem a Allan Kardec, Leon Hippolyte Denisart Rivail, ou Denisart. Afinal de contas, como é que começa o nome dele de fato, Marcos? De Allan Kardec. Bom, as pesquisas mostram que ele assinava nos seus livros HLD Rivail, ou Rivail, né, como se queira pronunciar. O que nos leva a Hippolyte Leon Denisart Rivail. Mas alguns pesquisadores invertem, né? Mas, de qualquer maneira, Denisart Rivail é o mais conhecido. Né? A nossa Glória Maria, e boa noite a você, Glória. Tá? Esse é o mês de outubro, mês de prevenção do câncer de mama. Muito bem lembrado, isso mesmo.
Marcos, então, nada melhor do que fazermos aqui essa homenagem a esse espírito de escola que veio nos trazer a codificação, e já estava pronto, ele só veio dar codificação, dar sentido para nós da espiritualidade, da vida maior, da imortalidade da alma, que é o nosso assunto, justamente, que é as forças sexuais da alma, não é da matéria. Então, para que possamos compreender, apenas recapitulando, que tudo o que fazemos somos nós. Nós, eu, espírito. Nós, espíritos. Nós é que exercemos todas essas energias sexuais da alma. Não há como fugirmos disso. Qualquer desequilíbrio é um desequilíbrio do espírito. Mas, juntando a isso, nós temos a matéria, e nós vamos à ciência material, que vem desvendando já nesse nosso ano de 2021, século 21, nós já temos um avanço muito grande da ciência que corrobora com a ciência espírita. O espiritismo já veio trazer essa abertura que independe da ciência material, mas vem só ratificar cada vez mais essa importância da influência do espírito na matéria e, de certa forma, da matéria com o espírito. Nós já explicamos tudo isso, até pelo perispírito, enfim. Então, essas forças sexuais da alma, ela está muito ligada à nossa conduta, o que nós fazemos conosco e com o outro, com o parceiro ou a parceira. Desenfreadamente, esses desequilíbrios terão consequências. Quais consequências? De acordo com os desequilíbrios que eu esteja ali realizando, em relação à minha força espiritual desregrada, em relação à força material com o companheiro, ou não necessariamente no ato, como nós colocamos aqui, no ato sexual, que não precisa isso de fato. Mas o brincar com o sentimento do outro, brincar com essas emoções, é uma coisa muito séria também, em que o espiritismo explica também, junto a isso, com a psicologia, a psiquiatria, enfim, vários mecanismos. E ele parou aqui na 83, nessa parte aqui, dizendo justamente desses conflitos e torturas sexuais da alma. Agora, Marcos, eu queria abrir um parênteses aí. Dá para imaginarmos tudo que nós comentamos aqui, eu só dei uma preleção rápida, sem falarmos das forças sexuais, ponto, sem alma, teria como darmos aqui essa abordagem, falarmos da sexualidade, ponto, sem o espírito, e por aí vai. O espiritismo veio ou não contribuir, vem ou não dar um enfoque maior para a ciência em relação a essas descobertas? Ronaldo, o espiritismo, ele não veio para negar a matéria, as sensações da matéria e as pesquisas que se realizam em torno da libido, dos neurotransmissores e assim por diante. Não, porque o espiritismo reconhece que todos nós estamos aqui reencarnados, por isso somos almas, né? O espírito reencarnado. Então, estamos utilizando um corpo material. Obviamente que as segregações hormonais do corpo, porque é um mecanismo biológico, funcionam, claro. E se não funcionassem, nós teríamos muitos problemas na área sexual. Acontece que o espiritismo só vem nos alertar que o comando disso é do espírito, tá? E atravessa a nossa mente, o pensamento. Então, quando nós dizemos assim, mas a libido foi mais forte do que eu. Olha, bom, então vamos tentar entender isso. A libido mais forte do que você, quer dizer, os hormônios, eu não pude controlar os hormônios, mas vem cá, libido,
hormônios, neurotransmissores e assim por diante, eles não têm inteligência. Eles trabalham de uma forma mecânica, automática, biológica, tá? E que cessam quando o fluido vital começa a se esgotar e que mantém a matéria unida. Na verdade, quem comanda os nervos, os hormônios, quem comanda a libido, quem comanda o comportamento sexual, sou eu, espírito. Eu não estou aqui na Terra para me deixar comandar pelo corpo. Mas o que tem acontecido é que nós temos nos deixado levar pelas sensações hormonais, pela libido sexual e obviamente, sem controle. Mas nós estamos encarnados para aprender a realizar esse controle. Eu me controlar. É a mesma coisa, né, Ronaldo? Vamos dar um exemplo aqui para todo mundo aqui. Eu estou aqui diante do computador e estou trabalhando. Estou escrevendo alguma coisa aqui, né? Por exemplo, estou escrevendo um texto e tal. Aí eu lembro que a minha esposa fez um bolo ontem e que o bolo está lá na cozinha. Bom, eu posso manter a minha concentração no texto que eu estou escrevendo, ou eu posso tomar a decisão de parar e ir até a cozinha para me satisfazer e comer um pedaço de bolo. Não importa se eu preciso comer ou se eu não preciso comer. Quem toma a decisão é o corpo? É a salivação aqui do corpo? Não. Quem toma a decisão sou eu. Eu, espírito, que toma a decisão. Se eu vou focar aqui e continuar meu trabalho, ou se eu vou lá comer a fatia de bolo. Sou Mas não eu. pode mexer no bolo naquele momento, ainda tem isso. Não era nem para mexer no bolo, ele não pode mexer no bolo. Exatamente. Tá? Não é hora, não tenho necessidade de me alimentar, porque eu estou satisfeito, estou bem. Tá? Então, agora, eu posso, então, me controlar e dizer para mim mesmo, não tem nada de levantar e pegar, não, esquece o bolo, vamos lá, concentração aqui. E continuar a trabalhar mais meia hora, mais uma hora, e simplesmente esquecer o bolo. Tá? Aliás, esquecer de uma tal maneira que horas depois a esposa chega, vamos tomar um café com bolo? E você assim, é o bolo? Sim, vamos. É você. Não é o corpo que toma essas decisões, não é o corpo que comanda isso. Então, o Espiritismo é muito claro. O Espiritismo reconhece, claro, toda a questão hormonal, libidinal, do corpo, mas, acima disso, traz a realidade espiritual para dizer que nós não somos escravos disso. Na verdade, nós é que temos que controlar, colocar o corpo sob controle, as sensações corporais sob controle, porque nós é que somos o espírito e o corpo é apenas instrumento do espírito. Muito bem, então o Espiritismo corrobora, o Espiritismo vem realmente ratificar, ajudar-nos nesse aspecto da matéria, Marcos. Então, sem o Espiritismo, fica um pouco difícil isso. Veja bem, eu não estou querendo dar só importância ao Espiritismo, eu estou dizendo, quero dizer, que o Espiritismo é importante, até porque tem um pensamento de Kardec que fala, o dia que a ciência seguir falar alguma coisa que o Espiritismo não foi ao encontro, pode deixar e seguir a ciência. O Espiritismo fala isso. Até porque, mas na sua base, o Espiritismo ajuda em muito. Não tem como nós fugirmos disso. Está aí, claro, corroborando com a ciência sempre. Nós podemos termos vários livros aí da literatura espírita que vêm dar muita ajuda nesse aspecto. E a ciência hoje, a ciência psicanalista, psiquiatra, da psicologia, também fala da importância espiritual, não do espiritismo, mas da parte espiritual nesse contexto de tratamento. O Marcos já até citou isso aqui. Mas ficaria vago se o espiritismo não levasse não trouxesse para nós uma responsabilidade maior, que é justamente o que diz aqui o Camilo. Nos conflitos e torturas sexuais são encontrados na Terra.
entre homens e mulheres, constituindo quase um traço dominante em toda parte, com toda certeza. Entretanto, vale a pena o esforço por uma educação perseverante e lúcida, capaz de transformar cada indivíduo num espelho refletor das harmonias da vida, produzindo amor e luz que impregnem as expressões da libido. Corroborando, Marcos, com o que você acabou falando aqui do bolo, por exemplo. Agora, uma palavra mágica que ele falou. Uma educação perseverante e lúcida. Marcos, isso é muito profundo. Perseverar, mas com lucidez, para compenetrarmos-nos que nós somos a energia. Nós criamos essa energia. Nós mexemos com essa energia da alma e da matéria. Elas estão ali, mas sem esse pensar, esse querer, que é do espírito, a situação não funciona e não estaríamos em desequilíbrio se nós, como ele diz lá na frente, nós adulteramos, nós prostituímos, nós conturpamos toda a beleza que vem da força sexual da alma. A boa noite aí para o nosso Wilson, lá de Recife, que está sempre nos acompanhando. Grande abraço a você. Uma boa noite também para a Norma Gentil. Que Deus abençoe a você também. No campo sexual, das nossas energias sexuais, sem dúvida, Ronaldo, a educação é da máxima importância, que é educar os impulsos sexuais, né? Educar os impulsos afetivos, como diz o Camilo aqui no seu texto. E quando nós não fazemos isso, nós entramos nesse campo que ele diz aqui de conflitos e torturas, nesse campo da sexualidade. É fácil você fazer esse controle, essa educação? Tanto não é que ele usa justamente o termo educação perseverante. Ou seja, você precisa querer e precisa trabalhar com você o tempo todo. Mas por que isso? Por vários fatores. O primeiro é que todos nós aqui na Terra ainda somos espíritos inferiores do ponto de vista moral. Então, como carregamos muitas imperfeições, nós estamos trazendo das existências passadas um conjunto ainda de valores, de sentidos, de emoções, de experiências na área da sexualidade, na maioria das vezes torturantes, em que derrapamos, em que não conseguimos fazer o real controle dessa sexualidade. Isso ainda é muito forte em nós, por isso Allan Kardec também chama a atenção que a educação precisa trabalhar sobre as tendências de caráter do espírito. Segundo, nós ainda estamos vivendo numa sociedade humana materialista e que está no patamar das sensações. Nós estamos vivendo muito no aqui e agora, e confundimos ainda o sexo com o amor. Quando o sexo, nós estamos falando da energia, e o amor, nós estamos falando do sentimento. Mas nós confundimos muito isso hoje em dia, e nos deixamos levar com muita facilidade, ainda mais pela beleza física do sexo oposto, dentro das nossas tendências. Então, você juntando todos esses fatores, você percebe o quanto é necessário essa educação, que, em verdade, é a autoeducação, né? É o autocontrole, é a autodisciplina diária, quer dizer, diariamente você se cobrando para se controlar a partir dos próprios pensamentos. Porque uma coisa é você admirar a beleza, como com a arte, o belo. Outra coisa é você olhar para a mulher bonita ou o homem bonito com o desejo sexual. É diferente. Isso me faz lembrar, Ronaldo,
queridíssimo amigo do movimento espírita carioca, hoje ele já está na pátria espiritual, o Ceslau. O Ceslau era uma pessoa maravilhosa, que trabalhou na Rádio Rio de Janeiro, você conheceu também. E o Ceslau contava uma história muito interessante, que um dia ele estava no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, estava com um amigo que também era espírita, e os dois estavam andando lá na calçada da Avenida Rio Branco, que é a avenida central, a avenida principal do centro da cidade do Rio de Janeiro. E ele disse que na frente deles tinham 2 ou 3 mulheres que estavam andando, portanto, eles estavam vendo as 3 mulheres pelas costas, né? E o Ceslau comentou com o amigo assim, olha, aquela moça, aquela mulher da esquerda, ela deve ser paulista. Por que você acha isso? Olha a elegância do andar dela, como ela está vestida. Aí o Ceslau, quando que o companheiro falou, Ceslau, que isso? Olha que... E o Ceslau olhou para ele e disse, meu amigo, eu não estou maldando absolutamente nada aqui. Eu não estou pensando nada a nível sexual. Estou comentando com você a beleza da forma feminina dela, do andar dela, a elegância dela, o que me remete a achar que ela não é do Rio de Janeiro. Ela deve ser de fora, talvez de São Paulo, Paraná, qualquer coisa assim. Agora, é você que veio com esse pensamento sexista. Isso não tem nada a ver com o que eu estava falando aqui. Então, olha só o quanto que nós temos que nos educar, né? Porque nós temos a tendência de levar para o sexo, por causa do nosso passado e dessa sociedade ainda muito materialista e ligada às sensações. Então, educação perseverante sempre. Por isso que é vigiar e orar. E nossos pensamentos, nossas emoções, está ligado ao espírito. Não tem como nós fugirmos. E você lembrou bem, estamos num planeta de provas e expiações. Não existe nenhum santinho ou santinha aqui. Com a idade, é claro, nós vamos amadurecendo, vamos nos educando, como está pedindo aqui. E ele fala uma coisa aqui importantíssima. Quando te vejas vivenciando com a alma eleita da tua as experiências a 2, no contexto do lar, procure escapar dessas pressões pobremente sensoriais. Mas faze com que os sensórios sirvam-te para exprimir a gloriosa presença do Criador. A expressão aqui, Marcos, parece até que ele está querendo que nós sejamos santinhos, mas não é isso. Uhum. Ele está tentando justamente, trazendo para nós a educação, que é um processo de ensino-aprendizagem nesse campo do sexo, da sexualidade. É a maturidade ao longo do tempo que nós vamos galgando. Porque senão dá a impressão que todo mundo aqui é santinho, eu e Marcos, nós já falamos sobre isso, mas não é isso. É uma educação, na verdade, uma reeducação, porque somos espíritos imortais reencarnados por várias vezes, e uma delas é essa aqui, que nós estamos agora tendo a oportunidade de colocarmos em prática, exprimindo um pouco de nós, o que deve ser para nós o sexo, a sexualidade, essas energias, essa troca de emoções dentro de um equilíbrio, como ele fala aqui, sensorial, e não na procura, não deixando escapar dessas pressões pobremente sensoriais. Quer dizer, de uma maneira baixa, animalesca, vamos colocar assim, ou puramente material. A Cris Rocha, boa noite também, Cris. Um abraço a você. É isso, Ronaldo, porque agora o Camilo está se referindo ao casal. Ora, nós temos que lembrar o seguinte, o casal, na medida em que começa a viver junto, né, construindo o lar, ele tem que procurar a harmonia. A harmonia não está apenas na relação sexual. Muito além disso, que é a relação sensória, que está falando aqui o Camilo, é preciso cultivar o afeto, a palavra amiga, o carinho, o diálogo, a renúncia. E essas coisas, na verdade, são muito mais importantes do que você querer se mostrar aos outros para dizer que faz sexo
com o seu parceiro ou a sua parceira, não sei quantas vezes por semana, por mês. E ele fala, olha, se você ficar nesse campo, você está no campo meramente sensorial, material, nada mais do que isso. Para que o casal seja harmonioso, para que exista um verdadeiro amor, não é necessário ter o ato sexual, sabe-se lá quantas vezes por dia ou por semana. Não é por aí. O casal precisa entender que o amor é um sentimento. E o sentimento tem que ser regado. Então, conversa, estabelece as coisas em comum, um ajudando o outro, se abraçando, se beijando, saindo de mãos dadas. Tudo isso é o sentimento. Que quando desaguar, né, chegar na relação sexual propriamente dita, ela vai ser feita também com equilíbrio. Ela vai ser feita envolvida nesse sentimento, nessas vibrações do amor. E com o tempo, o casal vai percebendo que, para se manter como casal, para manter a união, não precisa tanto do sexo. Pelo contrário, necessita do diálogo, da renúncia de um para com o outro, do auxílio fraterno, e assim, da divisão de tarefas dentro do lar, e assim por diante. E aí o sexo, a sexualidade, ela passa a ficar cada vez mais sublimada. E o ser humano, todos nós aqui que estamos encarnados aqui na Terra, precisamos entender que as nossas energias elas vão se modificando com o passar do tempo. Até hoje, está-se à procura da fonte da juventude. E a danada da fonte da juventude não foi descoberta até hoje. E aí nós não podemos fugir da velhice, né, da idade que vai avançando, o corpo vai mudando e a energia sexual vai se alterando também. E nós temos que saber lidar com isso. Nós não temos que viver pelo sexo, nós temos que viver pelo amor, como espíritos que todos somos. Então, o Camilo está aqui nos chamando a atenção. É um processo de educação também, né? Isso é um processo, pouco a pouco, para que o sentimento do amor é que prevaleça dentro da relação, e não pura e simplesmente o ato sexual, que é um ato meramente sensório, material. E o ponto-chave, eu creio que está aí, nessa falta de sentimento e nos deixando levar apenas pelo aspecto material da coisa. E tem um ponto aqui importante, que é em Kardec, que é na pergunta 888, que é interessante, né? O Espírito Santo de Paulo, ele fala assim, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. E aí, Marcos? Olha que beleza. Lindo, não é? Maravilhosa essa colocação. E é isso. O amor é a lei de atração. Quer dizer, amai-vos uns aos outros. Essa fala de Jesus é muito significativa, muito profunda, porque todos nós somos criados por Deus. Nós somos irmãos, somos irmãs. Quer dizer, então, nós precisamos nos amar. Agora, amar não significa ir para a cama, pura e simplesmente com o outro. Não, não é isso, não. O sexo precisa estar também sublimado pelo amor. Porque tudo vibra no amor. Como tudo vibra no amor, é o amor que une a própria matéria, o próprio corpo orgânico. Agora, eu, espírito, preciso espiritualizar isso, sublimar isso, pouco a pouco. E entender que a verdadeira união, o verdadeiro amor, não está no ato sexual. A não ser que esse ato sexual esteja envolvido realmente por esse sentimento de amor. Mas nessa construção das particularidades do dia a dia,
junto com o outro, de você ser cada vez mais paciente com o outro, mais compreensivo com o outro, saber abrir mão disto ou daquilo, a benefício do próprio lar, da família, do melhor entendimento. É assim que nós vamos construindo realmente um amor sólido. Senão, Ronaldo, vai acontecer o seguinte: esta história é contada, se não me engano, pelo espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Casal que viveu aqui na Terra juntos durante 50 anos, desencarna um, desencarna o outro, e aí no mundo espiritual, o instrutor chama ela, diz assim: minha irmã, faça o que você fez na Terra nesta última encarnação, você vai ganhar agora, para a próxima encarnação, uma missão para cuidar de crianças, etc. e tal. Para facilitar a sua missão, o seu companheiro desta última existência também vai reencarnar para que vocês possam ficar juntos e ele vai ser, então, o seu apoio. Quando o instrutor terminou de falar, ela olha para o instrutor e diz assim: o quê? Não bastou eu aguentar o traste durante 50 anos na última existência? E eu vou ter que aguentar ele de novo na próxima? Aí o instrutor, bem calmo, olha para ela: pois é, minha irmã, a questão não é aguentar o seu companheiro, é que você, na última existência, perdeu a oportunidade de amá-lo. Então, voltam juntos novamente para que você aprenda a amá-lo. Tá? Por isso, vocês não podem ser separados. E aí você, meu Deus, mas é isso. Nós estamos aqui juntos não é para nos aguentarmos pura e simplesmente, ou para tentarmos descartar o outro para trocar por outra pessoa. Não. Nós estamos aqui para tentar nos amar, nos compreender e construir a nossa vida de relação a dois. O sexo entra nisso? Sim, entra, porque faz parte da nossa vida biológica, orgânica, mas precisa ser comandado pelo sentimento maior do amor. Então, pensemos muito nessa história do nosso Humberto de Campos. Muito bem, Marcos. Aí ele continua aqui, ó: busca descobrir no outro coração que partilha as lutas diárias contigo, a alma querida com a qual guardas compromissos formosos desde passados tempos, ou com quem deveras ressarcir difíceis problemas produzidos nos tempos da loucura ou do descompasso moral, o que você acabou de retratar bem nessa história aí. Só que eu quero seguir aqui, porque ele diz assim, ó: seja qual for o motivo da tua união com o outro ser, proponha-te a amá-lo, com ou sem interferência do corpo, fazendo com que brilhe a tua relação sob a estrela do indispensável equilíbrio. Olha que interessante. Isso é muito bonito, né? Na teoria, tudo é bonito, mas na prática, nós vemos, como você sempre conta nas suas histórias, eu gostaria que você contasse agora, quando o casal estão se conhecendo, né, Marcos? É uma beleza, mas depois que casa, como é que é mesmo a história? Vamos contar a história. Porque são histórias, na verdade, adaptadas no nosso dia a dia, daquilo que nós vemos, assistimos. Né? E eu conto, às vezes, essa história, né? Um jovem casal, enamorado, pensando já no casamento, se tornam noivos. Tá tudo às mil maravilhas. Né? E até que ela chega para ele e diz assim: meu amor, neste domingo, vamos ao shopping, porque eu já quero ver umas coisas assim para comprar para o nosso enxoval, etc. Aí ele, enamorado, vai dizer sim. Mas, na mesma hora, ele lembra: domingo, agora? Meu time joga no Maracanã. E eu já combinei com os colegas e ia assistir o jogo. Não, meu amor, vamos seguir, deixa para outra semana, deixa para outro domingo. Aí ela, não, tem que ser neste, por causa disso, por causa daquilo outro. Ele meio que a contragosto, mas em nome do amor, aceita. Tá bom, então vamos nesse domingo ao shopping. E ela fica toda feliz e fala para ele assim: pois, ai, que bom, meu amor, porque eu já combinei com a mamãe, porque a mamãe vai junto para me ajudar. E ele falou: o quê? Agora que me fala que... mas agora eu já aceitei. Chega o domingo. Lá vão eles. E ele está lá doido para tentar saber o resultado do jogo. Como é que está o jogo?
Mas ela quer conversar, quer entrar nas lojas, quer ver isso, quer ver aquilo. E ele não tem tempo de pegar celular, disso, aquilo, até porque senão ela vai ficar brava, né? Está lá no shopping para comprar coisa do enxoval e ele vai pegar o celular para ficar vendo o que está acontecendo no jogo, então ele se segura. Mas aí ele lembra de um truque feminino, ele resolve usar. Uma hora lá ele olha para ela assim, meu amor, vamos deixar o resto para outro dia. Ah, mas por que ainda está cedo? É que eu estou com uma dor de cabeça terrível. Eu não queria falar, mas é que está latejando. Ah, por que você não falou isso antes? Que eu tenho remédio aqui na bolsa. Ele esqueceu que bolsa de mulher, não é, Ronaldo? Bolsa de mulher tem tudo. Mas aí ele falou, não adianta, porque eu já me conheço, se eu não deitar, não adianta tomar o remédio. Ela falou, então tudo bem, vamos lá para casa, aí você toma o remédio, a mamãe até deixou o café e o bolo preparado, você deita lá, né? E aí ele, meu Deus, ele estava querendo ir para a casa dele, né? Mas aceita tudo isso e tal. Bom, moral da história, ele chega em casa à tarde, e quando ele chega, o irmão está lá na sala, cara, você perdeu. O que foi? O que deu no jogo? Que deu no jogo? Eu lembro de 5-0. Tinha que ver o golaço do fulano. Não, pelo menos eu vou ver agora. Não, já passou. Já passou aqui na TV, só se você ver aí pela internet. Mas foi tudo em nome do amor, e eles casam. Vai para a lua de mel e tá tudo certo. Retornam. Aí vem a segunda-feira, os dois têm que sair para trabalhar, agora cuidar das coisas. E quando eles acordam, sem a roupa bonita, sem a maquiagem, sem as palavras escolhidas, eles se olham e gritam ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, você é assim? Aí o tempo passa, lá está ela conversando com a mãe. Mãe, tem que ver. Mãe, quando ele toma banho, mãe, para como eles conversam, o banheiro vira uma piscina. Sabe onde ele joga a toalha molhada, mãe? Em cima da cama, que eu já tinha trocado. Aí a mãe vai dar aquele conselho que mãe precisa aconselhar a filha, né? E vai dizer a ela, eu bem disse a você para não casar com esse traste. Agora aguenta. Mas o aguentar só durou 6 meses e eles se separam. Mas por que se separaram? É que o amor acabou. Não, o amor não acabou. O amor é sublime, o amor é sentimento. Não existia amor. Eles se uniram por ilusões da juventude. Beleza física, status social, etc, etc. Mas não era um verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, como diz o Emmanuel, através do Chico Xavier, quem ama, acima de tudo, sabe compreender. Aí compreensão leva para tolerância, para paciência, não é? E assim por diante. Então é história para fazer pensar. Bom, Marcos, aproveitando esse tempo, que eu quero jogar uma pergunta e acaba aqui o nosso texto com Camilo. Então ele diz: educa-te e ajuda quem compartilha. Olha que interessante, educa-te. Ele não está falando para educar o outro, não. Educa-te e ajuda quem compartilha afetividade contigo, a fim de que ambos se libertem gradualmente do império da sensação, fazendo com que as mais felizes emoções superem as tormentas da carne e te façam vitorioso com a alma que te merece eterna atenção, confiança, dedicação, em nome do amor, que é o próprio Deus a respirar por ti. Olha que beleza esse final. Levando-nos uma reflexão de superação conosco mesmo, numa educação comigo, para que eu possa gradualmente ajudar o outro, libertando-me e libertando o outro dessas amarras que tudo que nós comentamos aqui. Quer dizer, não é da santidade, mas num processo de educação, um com o outro, reconstruindo neste momento, na oportunidade, mais uma vez da reencarnação, de reeducação, nesse processo de dedicação em nome do amor, que é o próprio Deus a respirar por ti. Aí vem a pergunta, Marcos. O divórcio. Por isso a importância do divórcio. Não parece nada, mas é importante.
porque é uma renúncia que temos de ter, porque o outro não é minha posse, não é um objeto que eu queira, ainda que seja. Eu tenho que dar a ele, como a mim mesmo, essa liberdade. Dói a separação? E nós estamos vendo o que nós vemos a cada dia na televisão, as aberrações, as atrocidades, os feminicídios, e por aí vai, Marcos. Para isso, o divórcio, aceitar-se e aceitar o outro, libertar-se. Quando ele fala do educar-se, é o libertar-se desse egoísmo de achar que o outro é meu e não é meu. Nada é nosso a não ser as nossas vontades que precisam ser reeducadas nessa reconstrução de ponto de equilíbrio psíquico, do amor, do espírito imortal que somos todos nós e que precisamos trabalhar essas forças sexuais, que transformada numa energia é o passe que nós damos em alguém, é a preocupação que irradiamos para alguém também. Se for boa, então vai irradiar sentimentos, fluidos benéficos, porque também é a força sexual da alma. Senão está parecendo que a força sexual da alma é só o sexo em si e na sexualidade. É muito mais do que isso. Sem dúvida, Ronaldo. Allan Kardec trata dessa questão da união e da separação do divórcio, tanto em O Livro dos Espíritos, quanto em o Evangelho segundo o Espiritismo, para o qual, neste assunto, ele dedica, na verdade, um capítulo inteiro a esse respeito, que é o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. E aí ele vai tratar sobre a chamada indissolubilidade do casamento e o divórcio. Nós entendemos com os espíritos superiores, a partir do que encontramos nas obras de Kardec, que o divórcio é o mal menor. Ou seja, para o espiritismo, não existe a indissolubilidade do casamento, ou seja, que você não pode desfazer o casamento. Pode, porque todos temos o direito de reconstruir as nossas vidas quando não estamos conseguindo manter a relação dentro dos parâmetros do amor, do sentimento. Agora, é fácil você se divorciar, fácil é você se separar por qualquer coisa que aconteça na relação. Isso é o mais simples que existe. Mas o Camilo, aqui no texto, está nos dizendo, educa-te. Ou seja, foi uma certa vez, após uma palestra no Centro Espírita, um companheiro que foi aberto para perguntas, e ele justamente perguntou isso, contando o próprio drama, o próprio caso dele, que ele estava numa relação afetiva ruim com a esposa, que eles estavam pensando em se separar. E ele, então, perguntou o que eu poderia dizer. Então, eu disse a eles, olha, à luz do Espiritismo, nós compreendemos que, em muitos casos, a separação é o melhor caminho. Será mais benéfico para os dois e até para os filhos. Agora, também compreendemos com o Espiritismo que precisamos antes nos fazer algumas perguntas. Primeiro, vamos lá. Eu tenho renunciado a mim mesmo pela felicidade do casal e da família? Renunciar a mim mesmo significa abrir mão do meu egoísmo, do meu querer, dos meus interesses. Eu tenho feito esforço em dialogar, e dialogar significa também saber ouvir, não é só falar. Eu tenho compreendido as necessidades do outro dentro da relação, ou são sempre as minhas necessidades que prevalecem? Até que ponto eu tenho renunciado? Então, eu fiz essas ponderações e disse a ele assim, bem, não estou aqui para analisar o seu caso pessoal, não conheço a história, mas saia daqui pensando nessas coisas,
antes de pura e simplesmente dizer a si mesmo, só separando, para dar jeito nessa situação. O tempo passou, e um tempo depois, foi muito interessante, num outro evento, em que eu também estava ali fazendo a palestra, e no final esse amigo estava lá também assistindo, e ele pegou a palavra para dar um depoimento. Eu quero dar um depoimento aqui, porque como o tema foi família aqui, quero dar um depoimento. Porque uns meses atrás eu também estava assistindo uma palestra do Marcos sobre essa questão de família, afeto, união, e eu estava numa situação delicada em relação à minha esposa, mas depois do que ele falou, eu cheguei em casa, e a primeira coisa que eu fiz, eu fui chamar a minha esposa, pedi para ela sentar no sofá, eu sentei também, e disse assim, olha, eu quero lhe ouvir. E aí nós conversamos, ela fez uma série de colocações, eu fiz algumas ponderações, e aí nós descobrimos que o nosso grande problema era esse diálogo aberto, sabe? Um se colocar para o outro, e um perceber o outro, sentir o outro. E eu quero dizer o seguinte, naquela oportunidade, eu estava pronto para me separar e acabar com o casamento. Nós estamos hoje juntos e muito felizes. Então, é o que o Camilo está dizendo aqui, calma, calma. Claro, se de todo não houver condição de manter em harmonia, num bom clima, a união, a separação, então, é o melhor caminho. Agora, até que ponto fizemos as renúncias necessárias? Até que ponto estamos nos dedicando também para levar esse afeto, esse amor ao outro e permitindo que ele nos dê também, né? Que às vezes nós vivemos tão individualmente, tão egoístas, que o outro até pode nos amar, mas está lá num verdadeiro vazio porque nós não permitimos que ele alcance o nosso coração, que é o símbolo do amor. Então, são reflexões que o Espiritismo nos traz para lembrar que, se a união foi fortuita por outras questões, não exatamente pelo amor, mas que é possível, dentro dessa união, dessa relação, fazer o amor, então, brotar, crescer e realmente ter harmonia nessa vida a dois. Eu gostaria de aproveitar esses minutos finais, Marcos, para trazer a importância do Espiritismo na contribuição da ciência. Está aí um exemplo, nós estamos falando agora, sobre, e hoje, dia 3, que é justamente essa importância de Kardec trazendo a codificação para nós, que foi uma missão primordial e ele soube levar a contento até o final de sua vida. Essa homenagem a ele é o que nós fazemos. Da importância do Espiritismo para nós espíritas, principalmente, em que esse amigo, esse irmão maior, e até fico emocionado, porque realmente nos liberta do marasmo da matéria, nos faz levar e lembrar de Jesus em todos os aspectos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só isso. Ponto. Não tem mais nada. Só que nos amássemos, procuremos nos amarmos. Claro que diante das nossas limitações, eu não posso amar o Marcos porque eu ainda tenho um certo ódio com o Marcos, mas vou tentar, no mínimo, respeitá-lo, as nossas diferenças, porque é isso que Jesus quer. Mas se eu continuar nessa mesmice do ódio, e ele a mesma coisa comigo, a humanidade vai continuar nessa mesmice sem nenhum caminho possível. Continuaremos batendo em nós mesmos, reencarnando quantas vezes forem necessário, até que, de fato, chega o processo de evolução que nos força, que não é o forçar, porque é a lei de amor de evolução. Porque precisamos evoluirmos. Então, quando nós estivermos conscientes, sensibilizados e despertos do que a doutrina vem nos trazer, é realmente
o Consolador prometido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a nossa homenagem, uma singela homenagem, Marcos, porque não tem como mensurarmos aqui qual seria a melhor. Talvez uma das melhores é a própria divulgação, nosso próprio burilamento individual, porque o Espiritismo não veio fazer proselitismo. Mas chegarmos ao final da nossa caminhada conscientes, cônscios das nossas responsabilidades, que abraçamos com a doutrina espírita, que é realmente trazer à luz da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos, das existências várias, da lei da reencarnação nas oportunidades. E muito mais do que isso, que Deus é amor. E nós, sim, somos os verdugos de nós mesmos, uns com os outros, na reconstrução uns com os outros, que é o que pede a lei. A lei da liberdade, da igualdade e a lei do amor que rege todo o universo. Pois bem, estamos chegando aqui, já nos minutos finais do nosso Espiritismo e Educação. Hoje é 3 de outubro de 2022 e dedicamos o programa para homenagear Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pela data do seu nascimento, 3 de outubro de 1804. E nós trouxemos aqui citações que se encontram no Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhando este texto do Espírito Camilo, através do médium José Raul Teixeira, texto esse que se encontra no livro Educação e Vivências. E todos nós, espíritas, temos um preito de gratidão a Allan Kardec pelo trabalho missionário que ele realizou, dedicando boa parte da sua vida para desvendar os mistérios do além da morte e trazer para nós a realidade da vida futura, da alma imortal. E, então, é uma homenagem a ele, e lembrando que ele, com a sua humildade, sempre repetiu nas obras e nas páginas da Revista Espírita de que ele não era o criador nem fundador do Espiritismo, mas o organizador, o compilador, porque os ensinos vieram dos Espíritos. Daí porque ele chamava Doutrina dos Espíritos e o Livro dos Espíritos. É a nossa Glória Maria dizendo que vários pontos para ser refletidos, mesmo sem ser casal, mas para com o próximo que principalmente estiver ao nosso lado. É isso aí, Glória. Sem dúvida, reflexões para todos nós. Parece que nós temos a participação aqui, estou vendo, Norma Gentil, obrigada pelo esclarecimento de hoje. Nós agradecemos a você, Norma, por ter compartilhado conosco esses momentos do Espiritismo e Educação. Se você, todos dando aí boa noite, se você, porventura, perdeu um dos episódios em que estudamos aqui a educação dos impulsos afetivos, não se preocupe. No YouTube, digite lá Web Rádio Estação da Luz, ou melhor dizendo, Estação da Luz Tavares, e você vai, então, entrar no canal da Web Rádio Estação da Luz no YouTube. Vai lá na playlist, você vai encontrar o programa Espiritismo e Educação, e você poderá também assistir os outros episódios, os outros vídeos que trataram desse tema e de outros temas. E não deixe aí de fazer a sua inscrição também no canal. Bem, estamos finalizando o nosso programa. Ronaldo, quer falar mais alguma coisa? Não, Marcos, é isso mesmo. Estaremos aqui na próxima semana. Gratidão a todos vocês, muita paz, muita saúde, que é o que mais precisamos. E, mais uma vez, Tavares, gratidão também a você por estar aí nos assessorando, nesse contexto aí, atrás dos bastidores, nos apoiando cada vez mais. Gratidão a todos e muita paz. Muito bem, então chegamos ao final de mais um Espiritismo e Educação. Lembrando que o programa vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, e você pode assistir o programa tanto pelo Facebook quanto pelo
YouTube. Muito obrigado, Allan Kardec, muito obrigado aos espíritos, muito obrigado a Jesus, nosso mestre. Paz em todos os corações, um grande abraço e até semana que vem.